Aqui é Nathan. Vamos estar dando seguimento na nossa matéria, dando só uma recapitulada do que foi passado na última aula. A gente começou a falar na última aula, né, sobre trefilação a frio, que nada mais é que um processo de deformação, né, assim como os outros e os demais, e nele a gente faz com material ainda, né, em forma fria ou temperatura ambiente, né. E nisso a gente vai estar reduzindo a sua secção transversal, certo? Claro que, né, ainda mantém-se o princípio do tipo de trefilação, que é uma força de tração, e aí a gente vai estar utilizando um ferramental externo, a fieira, e o interno sendo o mandril, certo? E neste processo de trefilação a frio, nós podemos falar, né, que reduz o diâmetro da espessura do material, e também com isso vai estar melhorando a sua superfície interna e externa. Na trefilação a frio ocorre, né, o que é da propriedade mecânica do material, que a gente chama de encruamento, e é nele que a gente vai estar conseguindo esse encruamento do material, num processo a frio, onde o limite de escoamento, a dureza e a resistência da tração aumenta de acordo com que o alongamento diminui, certo? Então isso a gente chama com um efeito de encruamento. Aqui, né, para exemplificar um processo de trefilação a frio. E entramos na questão do processo de trefilação a quente, né, que a diferença se dá principalmente aí onde o material é trefilado a frio e, nesse caso, é trefilado a quente. Falamos um pouco sobre a estrutura cristalina do material, onde a gente tem o metal de rede CCC. Para quem não lembra, tem uma explicada, né, que nada mais é que um material de cúbico, de corpo centrado, e raramente com metal de rede HC, que é sinal compacto. Então, pessoal, né, devido na trefilação a quente, a gente ter um pouco mais de malhez, né, com o material, ele ser um pouco mais macio, é necessário então a gente aquecer uma temperatura para obter então esse empacotamento das redes, certo? Que, né, vai estar aí com uma cúbica de face centrada. Com isso, a gente vai estar resfriando o material e recuperando a característica original dele, aonde, né, uma rede CFC, que é a cúbica de face centrada, ela, né, ela é um pouco mais fácil de estar se trefilando. Então a ideia é que a gente pegue o material, aqueça para ele pegar essas características de quente, fazer o processo que fique de forma mais fácil e depois a gente resfria para ele voltar para suas condições originais, certo? E aqui um slide de um operador, né, manipulando aí um processo de trefilação a quente. E então a nossa aula da semana passada terminou nesta parte. Então vamos estar dando sequência. Qualquer dúvida é só vocês me chamarem, certo? Que a gente pode estar esclarecendo qualquer dúvida. Então agora falando sobre fieira. Fieira é o dispositivo básico de trefilação, certo? Como vocês podem ver, ele é quem vai estar dando forma ao nosso material, à nossa peça, certo? Ele é quem vai estar dando a geometria, ele é quem recebe a força também. Então, né, a geometria da fieira é dividida em 4 zonas, que são elas, né, de primeira, a zona de entrada, a segunda, a zona de redução, que nada mais é que um ângulo de abordagem, certo? Que é onde vai ter essa redução da área do material, fazendo com que ele gere, né, diferentes medidas. Guia de calibração ou zona de acabamento, certo? E zona de saída. Então, pessoal, zona de entrada seria a região de entrada do material, certo? Então, como vocês podem ver aí, demarcado com um ponto, zona de entrada é a abertura com que a fieira, né, vai estar disponível para o material estar adentrando a sua forma. Como 2, a gente tem a zona de redução, certo? Ou ainda, né, o ângulo de abordagem ou ângulo da matriz, como já havíamos falado. A partir desse ponto, olha só, daqui até aqui nós temos a zona de entrada. Daqui até aqui nós temos o que chamamos de zona de redução, que é onde o material vai estar em contato com as duas faces. Então, o material teve contato com a fieira, já passa a ser zona de redução. Enquanto o material não está em contato com a fieira, a gente fala que é zona de entrada.
A zona de acabamento, né, demarcada nesta região, é onde a gente tem já o acabamento final, superficial do material, onde ele já vai sair, né, com a sua determinada geometria, forma e tudo mais. Então é ali que vai estar dando o acabamento. E o que a gente tem de zona de saída, que é onde o material já não toca mais a fieira. Então ele não toca na entrada, ele não toca na saída, né? É simplesmente um ângulo para ele estar passando, é uma abertura, certo? Com folga. Então, né, então a gente se divide a fieira nessas 4 zonas, que é a zona de entrada, zona de redução, zona de acabamento e zona de saída, certo? Então, ó, pode-se classificar o equipamento para trefilação em 2 grupos básicos. A gente tem a trefiladora de bancada, utilizada para redução de componentes não bobináveis, como barras e tubos, e trefiladoras de tambor, utilizado para produção de componentes bobináveis, ou seja, arame. Então, pessoal, a gente está se dividindo aí, né, a trefilação em 2 grupos básicos, que, né, são eles a trefilação de bancada e a trefilação de tambor. A de bancada a gente não tem a utilização do componente não bobinável, certo? O que significa isso? Nós não podemos fazer bobinas com o material. O material ele tem que sair de forma reta, ok? Então a gente vai utilizar a trefiladora de bancada. Uma vez que o material ele não pode se encaracolar, né? Fazer o estado de rolo, digamos assim, um rolo de fio, um rolo de arame, certo? Isso é bobinar o material. Então nós não podemos bobinar determinado material, nós temos que usar o processo de trefilação de bancada. Quando nós precisamos então bobinar esse material, ou seja, eu vou fazer, meu processo de trefilação é para mim gerar arame, ok? Arame para pedreiro utilizar, para fazer demais atividades, certo? Então no meu arame eu vou estar então fazendo rolos de material, certo? Então eu vou estar utilizando a bobinadeira de tambor, onde ela tem, né, a função também de gerar para nós esse material acabado, pronto e bobinado, correto? As trefiladoras de tambor ainda podem ser classificadas de 3 grandes grupos, né? São eles a simples, que é só um tambor, ok? Um só tambor, para arames grossos. Quando nós estamos gerando aí o nosso material acabado, né, que é o arame e o arame de diâmetro maior, nós estamos falando então que o equipamento que utilizamos é uma trefiladora de tambor e simples, por ela ter somente um tambor, ok? Para o nosso segundo equipamento nós temos então a dupla, ok? E essa dupla são para arames médios, onde nós temos então 2 tambores, né, utilizando simultaneamente, né, de forma conjunta, para estar gerando então os nossos rolos de arame de espessura, né, de diâmetro médio, correto? Então nós vamos estar utilizando a trefiladora tambor dupla. Quando nós usamos então a trefiladora tambor múltiplas, né, ou ainda contínua, são para arames médios a finos. Então quando nós precisamos de arames muito finos, nós devemos utilizar as trefiladoras a tambor múltiplas, onde nós temos múltiplos tambores, né, para estar utilizando no nosso processo. Aqui, por exemplo, a gente tem, né, para exemplificar, nós temos aí uma trefiladora de bancada, certo? Ou a bancada de trefilação, onde vocês podem ver o carrinho de tração do nosso equipamento. Aqui nós temos, né, a nossa banca de tração ou pista de tração. Aqui o carro para poder estar tracionando o nosso material. O material em si está aqui. A nossa fieira está nesta região. E com isso nós vamos estar gerando então o nosso processo de trefilação. Aqui nós temos, né, ainda como exemplo, a fieira, o arame sendo puxado pelo nosso carro, ok? E nós temos a mordaça, que serve para estar fixando a extremidade do material, no qual será puxado. Perceba que para exemplificar
O autor desenhou o material aqui de forma fina e aqui de forma grossa, aonde ele está exemplificando o processo de trefilação, onde a gente tem uma diminuição de área, ok? Um gancho para também estar ajudando aí na tração do material, e a corrente, né, que aqui vai estar interligada em duas engrenagens, duas coroas, onde vai estar, né, transmitindo o movimento para nós de rotação. Aqui nós temos então a trefiladora tambor, certo? E nela vocês percebam que nós temos polias guiadas, certo? Como vocês podem ver. Com isso, a forma com que esse material entra, ele é guiado através dessas polias. Essas polias vão estar direcionando então o nosso fio. Com isso, o material ele vai sair de forma bobinado, certo? Como vocês podem ver, né, o material ele vai guiando por aqui. Desculpa. Ele guia nessa região e vai então bobinando ao entorno do tambor, gerando para nós a nossa bobina de arame. Como vocês podem ver aí já é um equipamento mesmo em si, né, onde vocês podem ver que o arame está nessa região aqui, e de acordo com que ele vai rodando, ele vai fazendo a nossa bobina de fio, correto? Vantagens. Por esse processo é possível obter produtos de grande e comprimento contínuo, de seção pequena, boa qualidade de superfície e excelente controle de dimensão. Então, pessoal, como vantagem nesse processo aí, a gente vai ter produtos com grande comprimento, certo? De comprimentos muito bons, certo? Seções pequenas, onde nós precisamos de fios muito finos, tubulações muito estreitas, né? De parede estreita nós conseguimos também. E boa qualidade de superfície, tanto interna quanto externa, né? Nós conseguimos com esse tipo de processo, que é o processo de trefilação, ok? Alguns defeitos, né, e desvantagens que acontecem nesse processo, algumas desvantagens e defeitos que podem acontecer nesse processo, né, é que ele podem resultar de defeitos da matéria-prima, como por exemplo, fissura, lascas, vazios, né, inclusões. Isso aí já vai do processo de deformação do material. Esse é um defeito na própria matéria-prima e não na trefilação. Quando a redução é pequena e o ângulo de trefilação é relativamente grande, a seção compressiva da fieira não penetra até o centro da peça. Então significa que nós vamos estar gerando, né, o processo de compressão de forma prematura, né, de forma precoce no material, e ele não vai se comprimir no centro, o que pode gerar para nós também trincas, tá certo? Durante a trefilação, as camadas internas da peça não recebem compressão radial, mas são arrastadas e forçadas a se estirarem pelo material vizinho das camadas superficiais, que não sofrem a ação direta da fieira. Tal situação, a deformação heterogênea, né, também conhecida como isso, gera tensões secundárias trativas, né, que nada mais é que as tensões de tração, que são as tensões trativas, no núcleo da peça, que pode vir a sofrer um trincamento característico em ponta de flecha. Foi o que eu falei anteriormente. Quando a gente tem um ângulo muito fechado, né, logo na entrada, o material ele não vai gerar compressão no centro, ele vai gerar somente nas laterais, enquanto o centro vai ser esticado, certo? Vai ser tratativo, vai ser tracionado. Com isso, o material ele pode vir a gerar trincas internas, certo? Devido às tensões residuais que encontram no centro dessa peça. São defeitos indesejáveis, né, do sistema. E vocês podem ver que não é tão interessante, né, para o processo. Só um minuto que eu apertei aqui errado, desculpa pessoal. Então aí é um processo que a gente não, né, requer esse tipo de acontecimento. Então para isso nós temos que ficar bem atentos quanto a esse tipo de defeito que pode gerar, né? Ter um cálculo muito bem feito sobre ele, evitar que a gente tenha uma redução de área muito prematura, né? De forma muito precoce mesmo, tem que ser com calma, bem tranquilo, para a gente estar gerando então o nosso material de forma acabada, de superfície boa, né? Com qualidades essenciais e, né, nada mais do que não sofrer nem afetar a propriedade mecânica do material, tá certo? Pessoal, esse é o último slide sobre trefilação. Viremos depois com estampagem, correto?
e então encerraremos a nossa matéria de conformação mecânica, né? E vamos pular aí para a próxima etapa. Correto, pessoal? Qualquer dúvida que vocês tenham é só me chamar e a gente vai conversando. Espero que estejam todos entendendo a matéria. E qualquer dúvida me chame, que isso é uma matéria muito interessante, né? Gera para nós aí várias, né, situações que podem ajudar e facilitar para nós, tanto no nosso trabalho, até numa questão de emprego e tudo mais. A gente está sempre lidando com esse tipo de situação, tá certo? Então agradeço a todos e até a próxima aula.